Muito bem, aqui, estudando a mediunidade, você que está aí acompanhando os estudos conosco, sabe que nós já estamos aqui, né, no capítulo 7, Médiuns. Vamos lá fazer a leitura aqui. Lembrando que esse livro, Estudando a Mediunidade, foi lançado pela Federação Espírita Brasileira, do Martins Peralva. Tá? Adquira o livro e acompanhe os estudos conosco. Médiuns. Focalizando a pessoa de Raul Silva, tecemos considerações de ordem moral relativamente às qualidades que reputamos indispensáveis ao dirigente de sessões mediúnicas, que deseja tornar-se de fato eficiente. Compreendendo-se naturalmente que o vocabulário eficiente terá em nossos estudos significado diverso do habitualmente conhecido. Eficiente, sob o ponto de vista espiritual, será aquele trabalhador que melhor se harmonizar com a vontade do Pai Celestial. Será aquele que se destacar pelo cultivo sincero da humildade e da fé, do devotamento e da confiança, da boa vontade e da compreensão. Aí aqui cita, né, Raul Silva, modelo de eficiente condutor, encarnado de tarefas mediúnicas, está se referindo a um caso já citado aqui anteriormente. Vou dar um salto aqui para que a gente possa entender. Eugênia, médium de grande docilidade que promete brilhante futuro na expansão do bem. Tem a vantagem de conservar-se consciente enquanto empresta a organização mediúnica aos espíritos. Anélio, está falando das pessoas que compõem a reunião que eles estão analisando lá. Anélio, vem conquistando gradativo progresso na clarividência, na clareaudiência e na psicografia. Antônio Castro é médium sonâmbulo. Celina é clarividente e audiente, além de ser médium de incorporação e de desdobramento. Pelas observações do assistente Aulos e pelo que apreciaremos nos capítulos subsequentes, perceber-se-á que Celina é uma colaboradora devotadíssima, conduzindo valiosos títulos de benemerência espiritual. Então aqui, quando fala, né, que Eugênia, médium de grande docilidade, que preserva-se consciente enquanto empresta a organização mediúnica, e aqui fala que Eugênia é uma vantagem, fala vantagem no seguinte sentido: se você está num trabalho numa reunião mediúnica, naquela parte da sessão em que vem os irmãozinhos desencarnados em sofrimento, para receber esclarecimento, enfim, o médium consciente ele pode segurar muitas vezes ali um palavrão que o espírito quer dizer, um gesto de agressividade, alguma frase rancorosa que possa vir a magoar alguém ali. O médium pode segurar isso aí. Devido a ele ser consciente, ele consegue filtrar. Por outro lado, há pessoas que não confiam muito no médium consciente, achando que ele pode manipular a mensagem da entidade. Isso aí vai do caráter do médium. Eu conheço médiuns que são conscientes, muito bons. O próprio professor Gasparetto, nosso querido professor, ele próprio afirmava que ele ficava totalmente consciente durante o processo psicofônico dele. E ele achava isso uma boa, que ele disse que podia, com os conhecimentos que ele tinha, associar com o conhecimento da entidade e passar aquilo. Já alguns médiuns ficam incomodados com isso e dizem que não conseguem ter certeza se o que eles estão passando é dele ou é da entidade. Então isso vai muito do caráter e da autoconfiança de cada um. Eu não vou dizer que isso é bom nem ruim, vai do caráter do médium e da autoconfiança dele. Tá? Se você é uma pessoa menos autoconfiante e tem um caráter duvidoso, a mediunidade consciente, a incorporação consciente, realmente pode vir a ser um problema. Mas por outro lado, se o médium é inconsciente, no meu caso, por exemplo, eu não me lembro das minhas incorporações. Se o médium é inconsciente, ele também tem que ter um caráter bom, regrado, porque semelhante atrai semelhante. O médium, se ele não tiver uma conduta muito boa, e ele for um médium sonambúlico, como é o caso aqui O sonambúlico tem dois tipos de mediunidade considerada sonambúlica, tá? O médium de incorporação inconsciente é considerado em alguns círculos como sonambúlico, e aquele que desdobra também é considerado, muitas vezes, sonambúlico. Até hoje nunca se chegou a um consenso, né? Até hoje não. Então tem essas duas possibilidades aí de se interpretar a mediunidade sonambúlica. Mas enfim, se o médium, seja ele consciente ou não, ou mesmo, entre aspas, inconsciente, ele não tiver um caráter muito bom, ele vai atrair espíritos de uma natureza duvidosa,
para dar os atendimentos e as consultas que ele costuma dar. Então, isso não pode colocar o médium inconsciente acima do consciente, como se fosse um médium top, porque a mediunidade, a comunicação mediúnica dele também pode ser deteriorada se o espírito que tiver neles não for um espírito bom. Agora, se ele não tem uma conduta boa, os espíritos que estarão com ele também não terão conduta boa, mas se passarão por um espírito do bem e se aproveitarão da mediunidade inconsciente dele para fazer estragos na vida dos outros. Então, assim, a mediunidade, independente de ser consciente, semiconsciente ou inconsciente, no caso da incorporação, vai depender muito do caráter e da autoconfiança de quem está ali fazendo o trabalho de medianeira. E o público que fica esperto, né, para saber identificar qual o melhor ambiente a se seguir. Aqui eu vou dar um salto, tá? E que no salto ele diz assim, ó: o médium, por excelente que seja a sua assistência espiritual, não deve descurar-se da própria vigilância, lembrando sempre que é uma criatura humana sujeita por isso a oscilações vibratórias, a pensamentos e desejos inadequados. Devemos ter sempre na lembrança a palavra de Emmanuel. Os médiuns, em sua generalidade, não são missionários na acepção comum do termo. São almas que fracassam desastradamente, que contrariaram sobremaneira o curso das leis divinas e que resgatam, sob o peso de severos compromissos e ilimitadas responsabilidades, o passado obscuro e delituoso. O seu pretérito, muitas vezes, se encontra enodoado de graves deslizes e erros clamorosos. Entendeu? Então o médium ele não deve se envaidecer, porque na verdade boa parte dos médios são espíritos altamente endividados e que têm a bênção da mediunidade para quitar pesos kármicos que levariam talvez 20, 30 encarnações para quitar. E às vezes em poucas encarnações, trabalhando arduamente com a mediunidade a serviço do bem, ele quita esses débitos e zera a sua condição. Não é que ele se eleve espiritualmente, ele zera, ele quita a dívida dele e a partir dessa zeração, dessa quitação de dívidas, ele pode vir a se tornar um médium evoluído depois de tanto nascer e morrer e renascer fazendo o bem mediunicamente. Até lá, ele tem muito o que quitar. E você vê aí muitos médios largando a fileira. Eu conheci dois, que conheci muito mais, mas dois que se abriram comigo assim enormemente e falaram. Eles não se conheciam entre si. Eu os conhecia. E falaram, eu parei de trabalhar com os meus guias, porque meus guias ajudavam todo mundo e não ajudavam a mim. O cara vinha pedir um carro zero, conseguia, o outro vinha pedir um apartamento, conseguia, o outro vinha pedir um emprego bom, conseguia, e eu sempre na mesma vida. Falei, já não te basta o fato de você estar quitando os seus pesos kármicos? Será que essas pessoas conseguiram tudo isso? Tinham os mesmos pesos kármicos que você? Mas o cara não tinha esse entendimento. Então, mediunidade, se o seu guia está ajudando uma pessoa, é porque aquela pessoa tinha merecimento para aquilo. O seu merecimento, você médium, que está revoltadinho com isso aí, você médium, a sua reencarnação está vinculada a compromissos kármicos diferentes dos compromissos kármicos das outras pessoas. Será que é tão difícil entender isso? Quando o médium guarda a noção de fragilidade e pequenez pela convicção de que é uma alma em processo de redenção e aperfeiçoamento, pelo trabalho e pelo estudo, está se preparando com segurança para o triunfo nas lides do Espírito Eterno. Entretanto, quando começa a pensar que é um missionário, um privilegiado dos céus, e que os próprios espíritos superiores se sentem honrados e distinguidos por assisti-lo, vê que o cara já inverteu a coisa. É sem dúvida um companheiro em perigo. Porque esse camarada vai ser fascinado e envolvido por espíritos maliciosos. É um forte candidato à obsessão e ao fracasso. A vaidade é o primeiro passo para o médium, é o primeiro passo que o médium dá no caminho da desventura. A senda do desequilíbrio se abre, larga e sedutoramente ao medianeiro encarnado que entroniza no altar do coração invigilante a imponente figura da sua majestade, o egoísmo. Esforcemo-nos, portanto, no sentido de realizar a humildade e o espírito de serviço em benefício de nossa paz, porque em verdade nenhum de nós venceu ainda a si mesmo. Ou seja, ninguém ainda quitou todos os pesos kármicos, zerou suas dívidas kármicas a ponto, né, de conseguir um nível evolutivo
que o coloque numa situação de inatingível. Se eu parar para pensar, todo mundo que está aqui na Terra tem o telhado de vidro e os pés de barro. Tomar muito cuidado. Tomar muito cuidado com a fascinação, com a subjugação, com a influenciação de espíritos negativos. É orar e vigiar constantemente. Tá bom? Então, dê aí um like no nosso vídeo, por favor. Nosso canal não é monetizado, a gente precisa que você se inscreva e divulgue o nosso vídeo para outras pessoas. Tá bom? Que Deus abençoe, muita paz, muita luz e até a próxima oportunidade, se Deus assim nos permitir.